Pegando aquele caminho ali, você vai dar nos jardins, disse Marta, apontando para um portão numa cerca feita de arbustos. No verão fica tudo cheinho de flor, mas não tem nada florindo agora. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Esse livrinho horrível, horrível, horrível de lindo. Bom, por que eu li esse livro? Eu já tinha esse book há bastante tempo aí numa seleção de livros que a Amazon de vez em quando dá gratuitamente, você pode escolher um, e na época eu escolhi então O Jardim Secreto. Mas eu só vim a ler ele porque no clube do livro que eu participo, que estamos selecionando o nome, então muito provavelmente da próxima vez que eu falar, já vou falar qual o nome. Enfim, a pessoa escolheu pra gente ler O Jardim Secreto e eu agradeço, porque eu acho que se não fosse essa pessoa eu não leria esse livro tão cedo, pra não dizer nunca. Que livro mais lindo, gente, sério. Eu tô tão empolgada que eu acho que vai atrapalhar aqui a fluidez da minha resenha, estou sendo honesta com vocês. Mas eu vou tentar do mesmo jeito. Bom, a história começa então com a Mary na Índia. Se eu não me engano, o livro não chega a dizer se ela é ou não indiana, mas ela está ali, o pai tá ali representando a Inglaterra, enfim. Mas ela não tem o amor dos pais, de forma alguma, assim. Ela é largada mesmo para que os empregados também contam, mas nem os empregados gostam dela, porque imagine só, Mary é uma menina desagradável, muito desagradável. Mas acontece então uma doença que agora eu já não lembro qual é, que mata todos, absolutamente todos ali em volta dela. E ela fica então no quarto por dias, assim, e ninguém dá conta do sumiço dessa garota. Na verdade, todo mundo pensa que ela tá morta, porque todo mundo morreu. Mas assim, até quando descobrem que ela tá ali viva, tomam um susto. Então esse início é muito rapidinho e ela chega a conviver durante algum tempo aí com outro parente. Mas o destino final mesmo dela é morar com o tio dela em Yorkshire, na Inglaterra. Chegando lá, né, numa viagem extremamente solitária, conturbada, enfim. Chegando lá, ela descobre então que é uma casa triste e solitária também. Ela de 100 aposentos que a casa tem, por aí ela vai ter acesso a 2 e muito provavelmente também área externa. Mas é isso, assim, ela não tem muito o que fazer naquela casa. E vai ter a Marta também, ela chega lá com a senhora Medlock, né, a governanta, né, da casa, Misselthwaite, acho que é esse o nome da mansão Misselthwaite. Mas chegando lá também vai ter a Marta, na verdade, que mora ali, que trabalha ali, vai cuidar um pouco dela, assim. A Marta a gente vai perceber desde o início que ela já tem esse sotaque, né, mais do interiorzão mesmo, e que a Mary nem entende muito o que ela tá falando direito, mas a gente descobre também que ela só vai poder trabalhar naquele lugar porque aquele lugar não tem uma senhora, né, já que o tio da Mary, que é o dono do lugar, ele vive viajando desde que a esposa faleceu, há 10 anos, a Mary também tem 10 anos, é importante dizer isso, e que ele passa ali muito pouco tempo naquela mansão. Então, porque não tem uma senhora, não tem um patrão, sabe, tão constante, é que a Marta consegue trabalhar lá mesmo não estando, né, dentro do contexto do livro, obviamente, a uma certa altura do lugar. A Mary, então, vai ter acesso à área externa, ali ela conhece o jardineiro, o Ben, e, assim, como é que eu posso dizer? É um encontro meio conturbado, mas ainda nesse encontro ela também vai conhecer um passarinho, que eu já esqueci como é que eles falam. Vocês me esperam? Eu já volto. Tá, é o pisco de peito ruivo, ou só pisco, né, ao decorrer do livro. E como sempre, como essa criança ela não consegue, na verdade, estabelecer nenhum contato com adultos, a primeira relação dela em que ela vai se soltar um pouco mais é com esse pisco, com esse passarinho. Então isso já mostra realmente o quanto ela é fechada, a ponto de o único canal dela onde ela consegue estabelecer algum contato de uma forma mais sincera é com um animal, com um passarinho. Que eu acho assim, que dentro da escala, né, entre cachorros e gatos e coisas do tipo, ainda tá um pouco longe, né, de verdadeiramente um afeto com humanos. Cachorros e gatos conseguem mais, mas ali é o que ela tem, um passarinho. Enfim, a Marta também vai falar do irmão dela, do Deacon, que é um menino ali daquele local mesmo e que, sério, consegue conversar com todos os animais, anda ali pela charneca, acho que é esse o nome, né, de uma forma muito própria, assim. Então todo mundo gosta dele, ele é um menino muito legal. Então a Mary vai ouvindo a Marta falar dele, ao mesmo tempo que ela vai reconhecendo o terreno em volta dela, os vários jardins que aquela casa tem, até que ela ouve falar de um jardim secreto que nunca ninguém entrou, tipo, era da senhora, né, do local,
antes de falecer, e que desde que ela morreu assim tá trancado. Acontece que o Pisco vai atraindo ela pra lá. Primeiro mostra a chave, depois mostra onde é. E quando ela chega lá, tá tudo morto. Sério, está tudo assim. Gente, tem 10 anos que ninguém entra lá. Então você imagina um local desse. O meu quarto aqui, alguém ficar sem 10 anos. Alguém ficar 10 anos sem entrar já vai estar o caos. Imagina esse jardim. Então, né, de forma secreta, ela vai indo lá, vai cuidando, entendendo minimamente. Ela conhece, então, o Deacon, consegue compartilhar o segredo dela com o Deacon. O Deacon, então, meu filho, aí que ele conhece tudo mesmo, né? De flor, de mato, de capim, de árvore, frutos e coisas do tipo. Então eles começam um pouquinho a cultivar aquele jardim. Mas voltando à mansão, a Mary de vez em quando ouve uns choros assim, que ela anda pela casa, apesar de, né, falarem pra ela que só 2 aposentos, ela teria permissão pra, enfim, estar. Mas então ela descobre então o Colin. Ai meu Deus, o Colin, sério. Que é esse menino que chora, né? Ela ouve esse choro de certa forma contínua, e ela descobre então o Colin. E quando ela chega no quarto do Colin, ele não se assusta com ela. Na verdade, ela já tinha tentado entrar lá uma vez, só que a senhora Medlock expulsa ela a tempo de ver o que era mesmo, e sempre ficam tentando enganar ela, dizendo que é o vento, dizendo que é alguém que, sei lá, tirou o dente, alguma coisa assim. Acontece então que quando ela conhece o Colin não chora porque ele pensa que ela é um fantasma. Então, tipo, não adianta chorar pra um fantasma, né? E eles vão então se conhecendo ali naquela meio que madrugada, né? Vão descobrir. Ela vai descobrir que ele mora lá desde sempre. Ele vai descobrir que ela já tá um pouco tempo. Que ela está um pouco tempo ali. E eles vão percebendo que eles têm a mesma idade, que eles são primos e coisas do tipo. O Colin. Por que ela não percebe então que o Colin já estava ali desde sempre? Porque o Colin vai acreditar que tem uma doença de uma certa forma degenerativa, né, em que mais cedo ou mais tarde ele vai criar um calombo na costa dele, que vai tornar ele corcunda, que nem o pai é um pouco corcunda, e que ele é muito frágil, e que, sério, ele não pode ser daquele quarto, senão ele vai morrer. É basicamente isso, ele nunca saiu daquele quarto. Então, por ele ser filho do dono, que acredita nessas coisas, ele se tornou uma criança também desagradável como a Mary era mais no início da história. É uma criança que aprendeu a ter suas vontades inteiramente respeitada pelos outros, então todo mundo ali faz tudo que ele quer. E se alguém fala o mínimo não, ele já começa a chorar, já começa a se debater, ele não aprende nada, né? Tanto que a enfermeira vai dizer, a enfermeira que cuida dele, que o problema dele é que ele não teve uma irmã. Se ele tivesse uma irmã, seria a solução dele, uma irmã pra brigar, né? Porque é justamente isso, ele só aprendeu a vida de um jeito, que é todo mundo fazendo a sua vontade. Tanto é que ele sempre diz, quando meu pai não está aqui, eu sou o senhor do lugar. Tanto que o pai não consegue ver o Colin, porque o Colin, a mãe na verdade morre quando o Colin nasce, e também porque ele acredita então que o Colin também vai ser corcunda que nem ele. Então ele só consegue ver o filho quando o filho está dormindo, e por isso ele também viaja o tempo todo. Mas o Colin, entre bastante aspas aqui, tem tudo do bom e do melhor. A Mary começa a falar então do jardim, que parece que tem um jardim secreto. Ela não conta tudo, ela vai, né, contando aos poucos para perceber qual é a do Colin. Quando ela tá meio que prestes a contar, olha, nós estamos lá cuidando do jardim, eu, o Deacon, ela já falou do Deacon, se eu não me engano, eles têm uma briga homérica, um pouco de ciúme do Deacon também. Ela disse que ia em determinada hora e ela não foi, aí ela foi se encontrar com o Deacon, e o Colin tinha pedido para sair da cama, e depois ele volta, já que ele percebe que a Mary não vai, pede para ser colocado de volta na cama. Ela vai lá tentar apaziguar as coisas, aí rola uma briga enorme, um certo ciúme, não do Deacon em si, mas ele achava até o momento que ele teria a prioridade da Mary, só isso, sabe, nada demais. Tanto que logo em seguida, assim, eles vão fazer as pazes e ele reconhece mesmo que tá errado. O Deacon mais pra frente vai ajudar ele a sair do quarto, e então ele conhece, e aí a Mary, depois que faz as pazes, percebe um pouco, né, da pureza escondidíssima do Colin. E aí então eles vão ao jardim, e quando eles estão lá, porque o Colin falou assim, olha, eu quero que todos saiam, e quando eu for vasculhar por aí, eu vou tomar um pouquinho de sol, se isso fizer bem pra mim eu posso sair todos os dias, mas quando eu for eu não quero ninguém em volta. Então quando eles vão ao jardim secreto com o Colin, não tem ninguém pra observá-los. Eles entram lá, o Colin tá muito emocionado, assim, né, de tá percebendo que o sol, que ar puro, que natureza faz bem pra ele, vejam o sol, né? E quando ele tá lá, então o Ben, o jardineiro, percebe
Na verdade, ele burla a lei, né? E ao entrar ali... Ao entrar não, ele sobe o muro, né, do jardim e começa a falar mal com a Mary, sabe? De bravejar mesmo assim, até ele perceber que o Colin tá ali. E o Colin pede pra ele entrar, que ele vai ficar de pé sim, porque a lenda que corria é que o Colin era um monstro, fisicamente um monstro, sabe? Corcunda, aleijado, as pernas não funcionavam e tudo. Ele mostra assim que eu sou um menino normal. E quando ele então... O Ben dá a volta pra entrar no jardim, o Deacon tá ajudando o Colin a ficar de pé. E a partir daí o Colin vai se exercitar, então, no jardim, até que quando o pai volta pra mansão, e ele abre, tipo, ele tá em busca do Colin, porque no sonho a mulher dele diz que está no jardim com o Colin, alguma coisa assim. E quando então ele abre a porta do jardim, e aí quando ele abre a porta do jardim, o Deacon tá ganhando uma corrida. O Deacon não, o Colin tá ganhando uma corrida e dá um esbarrão com ele. E aí ele vê o filho andando, sabe? Aquele garoto insuportável e raquítico, né? Que só ficava numa cama com a cortina fechada. Tá correndo na direção dele, é o filho dele, não tá a corcunda, sabe? Que era uma fixação tanto do pai quanto do filho. E aí eles voltam todos andando para casa. Esse é o livro. História. Mas eu jamais encerraria esse livro sem antes contar algumas coisas assim que me deixaram, ai meu Deus, muito feliz, sério. Gente, que personagem é o Colin? Eu acho que ele é eu não sei se ele é o meu primeiro ou segundo personagem infantil favorito. Eu também gosto muito do Edmund de As Crônicas de Nárnia, porque eu gosto dessa história de redenção, dessa ideia de redenção. A gente tem o Edmund tendo traído, né, os irmãos ali em Nárnia, e a gente percebe, pô, já deu pra ele. E não, sabe, tem um sacrifício enorme pra que ele, de uma certa forma, tenha uma segunda chance. E aqui também, o Colin, a gente vai ter essa criança mimada, insuportável, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa perceber que esse era o jeito que ele sabia ser, assim como era o jeito que a Mary sabia ser. No início da história, assim, quando ela chega lá na mansão, a gente vai percebendo muitos diálogos dela com a Martha e até mesmo as suas próprias percepções dela e do mundo ao redor dela ali na mansão, em que ela vai dizer, eu não sabia que eu era insuportável. Ela só percebe que ela é insuportável o quanto ela era insuportável quando ela percebe o quanto o Colin é insuportável. Ela não sabia nem que ela não gostava dela mesma. Ela não sabia o que era sentir fome, sabe? Então a gente vai perceber... E não que ela vivesse sempre cheia. Não é essa a ideia de ela... Eu não sei o que é sentir fome quando ela fala isso. Ela não tá nem aí se ela tá com fome ou não. E é claro, né? Se a gente pegar essa ideia de jardim, de recomeço, então... Ou de começo, na verdade, a gente pode também lembrar do Jardim do Éden, por exemplo, né, na Bíblia. Mas essa coisa também pode representar a nossa conexão com algo mais simples, mais natural, né? O que a gente tinha, no caso da Mary, era um mundo muito complexo, muito adiantado, sabe? Os pais viviam em festas, em palácios e isso, e serviçais e aquilo tudo. Quando a coisa é muito mais simples, a questão toda é muito mais simples. O Colin, por exemplo, vivia num quarto enclausurado, com medo de doenças, com um tio que não chega a ser um vilão na história, mas ao mesmo tempo fica amedrontando o Colin com pensamentos negativos. Você não pode sair ao sol. Lembre que você é muito doente. Lembre que você precisa ficar nessa cama. Lembre que suas pernas são fracas. Então, aquilo tudo, ele cria uma realidade que não existe. Quando tudo é muito mais livre, quando tudo é muito mais natural mesmo, né? Essa coisa da contemplação da natureza que... Sabe, em tantas histórias a gente tem, às vezes, esse entendimento maior das coisas ao contemplar a natureza, ao contemplar a vida, né, em meio à selva, a florestas, enfim. Em vários livros você vai ver isso, e acho que Machado usava muito isso, se eu não me engano. Acho que o José de Alencar também usava muito isso, no sentido de que quando alguém estava meio mal dos pulmões, ia para o campo, né, ia para alguma cidadezinha bem rural, ou numa fazenda, e se curava. E às vezes eu voltava pra cidade e já, né, voltava toda aquela coisa de pulmão, fumaça e coisas do tipo. Desde aí, sabe? Então, realmente, o jardim, o recomeço, essa coisa da segunda chance. Até um texto aqui, acho que é pós-fácil no livro, vai dizer, né, que Alice nos País das Maravilhas estava ali, dormindo, né? Ali debaixo de uma árvore e tal, quando toda aquela aventura dela começou e a gente tem aquela coisa louca que é a Alice. Outra coisa que dizem aqui, eu já esqueci quem escreveu o texto de apoio, que vai dizer que é legal porque as crianças, elas não contam com alguém mais velho, né, com esse velho sábio em que já viveu, já conheceu o mundo de trás pra frente e que sabe o que exatamente cada um precisa. A gente tem isso um pouco no Deacon, porque ele é um personagem extremamente linear, no sentido assim de que ele
não se altera, né? Ele é aquele personagem perfeito no início do livro, ele é aquele personagem perfeito no final do livro. Mas ainda assim, ele chega a ser um mentor para as crianças, apesar dele mesmo ser uma criança. Ele mesmo, então, ajuda a Mary a literalmente cuidar do jardim, literal, e por consequência cuidar dela mesma. A gente percebe o jardim, eu esqueci de dizer isso também, como uma extensão das crianças, principalmente, obviamente, Mary e Colin. Eu diria até que mais Mary do que Colin, apesar de eu amar o Colin. Mas o que eu tava dizendo é que elas mesmo se ajudam, elas mesmo começam a entender o mundo, a perceber como o mundo funciona, a perceber como os personagens mais velhos dizem lá numa metáforazinha que rola no livro, que cada um tem a sua parte da laranja, né? Que uma laranja não é de uma pessoa, é de todo mundo, assim. Cada um tem o seu quinhão nesse mundo. De novo, né, a pessoa que escreve o texto de apoio, ela diz que o Jardim Secreto, ao longo do tempo, então ele vai começar a receber certas críticas. Como, por exemplo, o fato de que quando os dois estão quase que recuperados, né, Mary e Colin, a Mary cuida do jardim, continua cuidando do jardim, enquanto o Colin começa a falar em experimentos, porque ele vai ser o cientista quando crescer, então ele começa a fazer alguns experimentos em relação a uma magia, né, que seriam os pensamentos positivos e tal, coisas assim. Só que eu não concordo tanto com essa crítica que a pessoa que escreveu o texto diz, ou escreve, né? Porque o que eu acredito é que a situação do Colin era muito mais deplorável do que a situação da Mary. Enquanto a Mary, ela só precisava perceber que ela não precisa ser desagradável e que ela pode se relacionar melhor com as pessoas, o Colin, ele estava numa situação literalmente entre vida ou morte, ou vida e morte. Porque ele acreditava que ia morrer o tempo inteiro. Tanto que na crise, na briga que ele tem com a Mary, ele vai dizer o seguinte: o calombo, eu sinto o calombo, que é o calombo da corcunda, né, que ele achava que ia ter. Então ele o tempo inteiro, ele tá, sabe, estressado, porque ele acha que pode nascer, ele vai sentir o calombo primeiro, a qualquer momento. Então, e ele tem essa saúde debilitada, que todo mundo diz que ele tem que ter, que ele tem. Então ele tá assim, ele tá o tempo inteiro falando, será que eu vou viver a tempo de ver o jardim? Será que eu vou conseguir mesmo ver esse jardim que você tanto fala? Será que eu vou viver... Sabe, é o tempo inteiro, é uma criança que, meu Deus, e o que é pior de tudo, ele passa por esse sofrimento inteiro sem necessidade nenhuma. Tanto que da metade pro fim, eu já tava assim, grifando tudo que ele falava, porque tudo me emocionava. Eu cheguei ao ponto, sério, de grifar uma frase aqui, só pra vocês entenderem como eu já estava tão envolvida com o Colin, eu vou falar pra vocês. Por exemplo, quando perguntam pra ele, mas como que você vai ver o jardim? Você não anda, sabe? A Mary não vai poder te arrastar. Ele vai dizer o seguinte: um menino muito forte que eu conheço vai empurrar a minha cadeira. Eu grifei isso porque eu já estava assim, meu Deus, é o Jacob. Que crianças formidáveis, sabe? Sério, eu não tenho como falar negativamente do Colin, a não ser, obviamente, no início do livro. Por exemplo, só pra vocês terem ideia do quanto ele era uma criança amedrontada. Outra citação dele, outra fala dele, na verdade, né? Será que eu vou viver até entrar lá? Perguntou, apertando as mãos de Mary e puxando-as para perto de si. Ai, gente, como é que você não se emociona com a história do Colin? Não dá. Eu tinha planejado falar algumas outras coisas, na verdade, mas como eu quero citar brevemente o filme, eu vou ter que abrir mão dela, senão o vídeo que já tá longo vai ficar longuíssimo. Sobre o filme, eu odiei o tamanho do papel que deram pro Deacon no filme. Merecia um papel muito maior, porque no livro, como eu já falei, ele é meio que o mentor das crianças. No filme, ele é tipo o coleguinha das crianças, sabe? Ele não é aquela pessoa que chega e no livro assim encanta, sabe? Parece que tem uma luz diferente. No filme, não, ele é só um garoto que nem parece uma pessoa que já brincou com tantos animais que falam, os animais que passam o dia na charneca aqui, sabe? Não parece. E fora que o ator também não me empolga muito. Não gostei do Deacon no filme. A Mary eu gostei bastante, assim, mas o Colin... Primeiro que eu tava lendo essa história, sério, com o ator que fez o Edmund em O Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa, eu tava com aquele ator imaginando a história. Ele sendo Colin, porque as histórias até eu acho parecidas. Quando eu comecei a ver o filme, que eu vi uma pessoa loura, eu fiquei assim, ué... Mas lá pro meio do filme, eu vou falar a cena em que realmente a chavinha virou. Tipo, ele é o Colin. Na briga, então, dele com a Mary, se eu não me engano é na briga dele. Eu sei que quando ele, tipo, ele tá de costas, e quando ele vira na cama, ele já tá com o rosto todo machucado, que é como se ele mesmo tivesse se machucado. E
os olhos de alívio do ator quando ele tá sendo consolado pela própria Mary, eu fiquei assim, ah, tá, você é o Colin, você é o Colin. Mas tem uma cena que eu odiei no filme. Odiei, porque a Mary jamais faria isso. Nem a Mary do filme faria isso. Que é quando o Deacon puxa ali umas tábuas que ficam na janela do Colin pro sol não entrar. E aí, de repente, o Deacon que puxa lá, sei lá, com um cavalo, um burrinho, não sei. E a Mary tá com o Colin no quarto. Quando ele derruba as madeiras, olha o que a Mary fala. Eu já estou indo, peraí. Aí o Colin tá recebendo aquela luz enorme que ele nunca tinha visto na vida dele, vinda do sol. E a Mary está indo embora com o Colin já distante ali na colina. Eu fiquei, o Colin precisa de um par, volta aqui. E tipo, obviamente ele começa a chorar, tanto é que a briga no filme é isso, né? E se debater e cai da cadeira de roda. Eu fiquei, gente, quem foi o roteirista que imaginou uma cena dessa pra esse filme? Não tem nada a ver. A Mary do livro não faria isso e muito menos a Mary do filme. Quer ver outra coisa irritante? Gente, eu não sei qual a necessidade de fazer isso em filme infantil, sendo que não dá pra levar a cabo essa ideia que todo mundo sempre coloca. Que é uma cena lá que o Colin diz assim, eu quero casar com você, alguma coisa assim diz pra Mary. Oi? Tudo bem, ele tem um mini ciúme da Mary no livro, mas só porque ela não entendeu que, de novo, a laranja não é toda sua, sabe? Mas no filme ele fala que quer casar, eu fiquei assim, aí tem uma cena da Mary com o Jacob se olhando, e o Colin tipo, hey, eu tô aqui. Eu fiquei, por que as pessoas fazem isso em filmes infantis, sendo que, como é um filme infantil, com crianças, pelo amor de Deus, você nem pode desenvolver essa ideia. Qual a necessidade? É uma coisa que fica tão largada em meu filme que, sinceramente, eu odeio quando isso acontece. Acontece isso também, né? Eu nunca vi. Mas acontece isso também com a Susana lá em As Crônicas de Nárnia, no filme dela com o Príncipe Caspian, se não me engano, de novo, não dá pra desenvolver, mas fica aquela coisa totalmente molenga lá no meio do filme. Agora, pra vocês não dizerem que eu odiei o filme, porque eu não odiei, tá? É só porque quando as partes que eu odeio com força. Mas uma parte que eu não sei se eu prefiro no livro ou no filme é realmente o encontro do Colin com o pai. Porque enquanto no livro a gente tem essa coisa do Colin tá correndo uma disputa e ele tava muito louco pra encontrar esse pai, no filme a gente vai ter ele também querendo encontrar o pai, mas enquanto é que ele tá no ápice, né, do desenvolvimento, assim, da demonstração de que realmente ele tá curado, que é vencendo uma corrida no livro, e eu gosto disso, dessa ideia, no filme a gente vai ter ele brincando de, sei lá, pera se esconde, gatomia, pata cega, sei lá, o que ele tá brincando, só que ele tá assim, né, vendado e o tempo inteiro se mexendo assim, tentando achar alguém. E o pai abre o jardim e vê o filho lá, assim, um tempão. E aí quando o Colin pega nele, ele percebe o pai pela mão, né, porque ele tá reconhecendo. Gente, essa cena é belíssima, belíssima no filme. Mas eu também gosto dessa ideia do pleno desenvolvimento que acontece, eu acho que é mais demonstrado na cena, como a cena é representada no livro. E só pra terminar mesmo, tem essa coisa da magia, né? Que é uma coisa meio de pensamento positivo. Que de início eu fiquei meio ressabiada, porque eu digo assim, pensamento positivo, força de pensamento positivo, isso é uma coisa tão honra pra mim. Mas aí, conversando e tal lá no clube, eu percebi que na verdade não é uma coisa assim de pensamento positivo, estou livre de câncer, sei lá. Não é bem isso. É uma coisa mais de realmente de cosmovisão, como você vê o mundo. Altera isso. Se você acha que a sua vida é pra baixo, se você vive deprimido com pensamentos negativos, é claro que você vai viver tudo cinza. Quando você consegue ver a esperança no mundo, quando você consegue perceber que existem dias ruins, mas também existem dias bons, você começa a dar mais cores, realmente, uma gama maior, né, pra sua vida. E é isso que acontece com o Colin, por exemplo. Ele vai dizer lá, quando dizem pra Mary não mais visitar ele, alguma coisa assim, ele vai dizer, não, eu quero ela aqui, porque ela me ajuda a esquecer. Esquecer o quê? Esquecer essa escuridão completa que ele vivia, né? Ela começa realmente então, a trazer mais cores pra vida do Colin. Então, quando ele começa a mudar a mentalidade dele, não é uma coisa de pensamento positivo, tipo, amanhã eu vou ganhar na loteria. Apesar do Colin chamar esse negócio um pouco de magia, né? Mas a própria autora vai dizer já no final do livro, indicando que essa magia tem um nome, né? Que, na verdade, esses milagres que o Colin chama, tem um nome. E aí se encaminha, né? A autora encaminha pra dizer que é Deus. Né? Tanto é que vai ter a doxologia no final mesmo, que é esse louvor a esse grande ser que é Deus, de novo. Gente, que livro. Eu acho, honestamente, que daqui pro final do ano eu vou acabar relendo esse livro. Mas da próxima vez eu vou querer ler
eu vou querer reler ele de forma física, porque esse é um livro que eu vou comprar com certeza. Escrevam minhas palavras. É isso, esse vídeo é enorme para uma história pequena, mas gente, não tem como. Eu queria fazer um vídeo só do Colin, mas fazer o que, né? Não dá. Tem uma pergunta aqui antes de encerrar, então. Eu já falei que o meu personagem principal até o momento é o Edmund de... Minha caneta caiu. As Crônicas de Nárnia. Mas o Colin tá... O posto do Edmund está ameaçado, essa é a verdade. Qual o seu personagem infantil favorito? Eu quero conhecer, eu quero ler mais histórias infantis. Aquelas, né, que realmente dá pra gente analisar muita coisa por trás ainda. Dá pra falar muita coisa sobre esse livro. Eu até, como eu falei, tinha anotado, mas fica pra uma próxima oportunidade. Eu solto algumas pinceladas em próximos vídeos. Enfim, tchau, beijão pra todo mundo. Obrigada pela visita e volte sempre.